Então, estou à tua Então, estou à tua disposição. disposição. Pode começar, pastor. Tá jóia, então. O seu está dando eco? Não. Acho que do seu não. O meu está dando eco, não sei por quê. Deixa eu mexer daqui. Mexer Agora daqui. melhorou. Agora melhorou. Deve ser o Não, meu está dando mesmo. Não, tá dando. um reverso aqui, não sei por quê. Muta um pouquinho o seu microfone. Para eu ver se pode ser a reverberação do meu computador pegando o som do seu. Testando o som. Agora deu certo. Pode desmutar aí você para você dar o comando, tá bom? Estamos ao vivo, pastor. Pode ir. Então vamos orar então e pedindo a graça do Senhor para esse texto, mais esse dia, que temos o privilégio de poder dividir uma porção da Escritura Sagrada. Pai Celeste, eu quero agradecer a Ti, porque temos o privilégio de poder, usando um recurso da internet, dividir uma porção da Sua palavra, Senhor. Quero pedir que o Teu Santo Espírito use esse texto, que nós vamos reproduzir aqui, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado, Senhor, através desta palavra, Pai. Fala conosco por meio do texto, pois assim nós oramos, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Só vou silenciar meu celular aqui, porque senão ele vai que ele toca no meio. Eu estou com dois aqui na minha mesa. E nós vamos estar falando, né, desse texto importante, que é o texto de Romanos 7, de 1 a 6. E é válido lembrar aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, ele está trabalhando a questão da lei e das boas novas no Senhor Jesus Cristo. E ele vai enfatizar em todo o livro de Romanos que a salvação é por Jesus Cristo. E até eu sempre gosto de dizer que existem dois livros chaves no Novo Testamento que resguardaram a igreja do Senhor Jesus Cristo para não cair no legalismo religioso. Foi o livro de Romanos, como também foi o livro de Hebreus, né? E nós temos o exemplo, né, que é através do livro de Gálatas, em que uma igreja ela se entregou ao legalismo religioso do judaísmo, né, e caiu exatamente nas obras da carne. E esse texto aqui, Romanos 7, de 1 a 6, os fariseus defendiam a tese que, pelo cumprimento da lei ou da Torá, eles iriam obter a salvação e a santificação. Então, o apóstolo Paulo, refutando essa tese, ele vai apresentar um contraste que há entre servir a lei e servir a Cristo. Por isso que o título que eu coloquei aqui nessa perícope de Romanos 7, de 1 a 6, é no domínio da lei ou no domínio de Cristo, ou no domínio da graça. E esse texto aqui nós podemos destacar 3 pontos importantes. E eu vou ler o texto de forma paulatina. Vou ler o verso 1, o verso 5, depois vou ler o verso 2 e o verso 3. Vou ler nessa sequência. Diz assim o texto: Não sabeis vós, irmãos, pois que de fato aos que sabem a lei
que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são da lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. E o verso 2 e o verso 3 agora. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O subtítulo que eu coloco para esse bloco é: no domínio da lei, vivos para morrer. Por quê? Paulo faz aqui um contraste do casamento. E a lei, seja a lei do casamento e seja a lei do Antigo Testamento. Então, analisando aqui também os efeitos da lei em nós. E como é que ele vai trabalhar o conceito? Enquanto está vivo o marido, a esposa está ligada a ele. Mas morto, ela vai estar livre, né? Então, a partir desse princípio, o apóstolo Paulo está fazendo uma tipologia, podemos dizer assim, em que o marido é Cristo e a lei aqui é a lei do... A mulher é a igreja. Então, e quando Jesus ele morreu na cruz, nós fomos livres da lei. Então, por quê? Antes, né, até os ouvintes do apóstolo Paulo, para qual ele escreve, judeus e gentios de Roma, eles estavam sujeitos à lei, sujeitos aos códigos externos. E essa situação apenas serviu para despertar neles, como também em nós, os desejos maus da nossa carne, produzindo assim frutos para a morte. E é interessante notar que a lei só despertou isso, conforme o verso 5, as paixões do pecado que operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Que frutos são esses que o apóstolo Paulo vai mencionar em Gálatas 5, 19 a 21? Imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas, bebedeiras e farras. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós? Se eu desejo viver no domínio da lei, a lei vai me levar à morte. Por que a lei vai me levar à morte? Porque a lei é falha? Porque a lei é errada? Não. Porque a lei vai destacar exatamente tudo aquilo que eu faço de errado. Tudo aquilo que eu faço de errado. Então, a lei, ela traz à tona exatamente os meus pecados, né? Os frutos da carne, porque até como citei a princípio, o livro de Gálatas, a igreja da Galácia, ela entrou no viver de iniquidade, pecado, frutos da carne, porque ela abandonou a dependência no espírito e quis viver
a lei do Antigo Testamento. O que aconteceu? Brotou os frutos da carne. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? No domínio dos códigos externos da lei, dois são os resultados: paixões pecaminosas, realçadas, e a condenação eterna. Por quê? Porque a lei, ela não veio para salvar. A lei, ela veio para apontar os nossos erros, apontar os nossos pecados. E aí um ponto importante para o tempo que se chama hoje é que nós vamos encontrar pessoas que querem viver a lei dos 10 mandamentos. Só que o único que cumpriu a lei dos 10 mandamentos e foi além, foi o Senhor Jesus Cristo. E é interessante notar, eu sempre gosto de destacar, quando Jesus foi perguntado sobre qual é o maior dos mandamentos, e até essa fala tem um pano de fundo muito importante. Os 603 mandamentos criados pelos judeus no período do silêncio profético, eles eram contraditórios. Então, parecia uma lei brasileira. Uma lei maior subjuga uma lei menor. E era exatamente assim. Diante disso, fizeram essa pergunta: qual é o grande mandamento? Qual é o maior mandamento? E o Senhor Jesus resumiu: amar a Deus, né, com interesse de mente e coração, e amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele falou: disso depende toda a lei e todos os mandamentos. Então eu devo amar traduzindo de uma forma mais profunda, eu devo amar ao Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito, e colocá-los, esse Deus Trino, sobre adorá-lo, servi-lo com toda intensidade e inteireza, até como base em Romanos 12, 1 e 2, apresentáveis a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável. Então, uma entrega total, não é? E ao próximo como a si mesmo, nem mais, nem menos. E é interessante notar que o Senhor Jesus, ele transcendeu essa lei, porque ele amou mais a mim e você do que a ele mesmo. Por quê? Ele decide na eternidade, conforme Hebreus capítulo 10, morrer numa cruz antes da fundação do mundo, por mim e por você, por nós pecadores. Então, o Senhor Jesus, ele transcende a lei. E se o homem tentar viver a lei, ele vai viver o quê? Sobre a prática da imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizades, etc. Por quê? Porque a minha natureza pecaminosa será ressaltada quando eu observo a lei e descubro que sou incapaz de obedecê-la 100%. Só Jesus foi capaz disso. Por isso que, como disse a princípio, se eu quero viver no domínio da lei, eu estou vivo para morrer. Mas o Senhor Jesus, ele coloca uma opção superior, e o apóstolo Paulo vai destacar isso. E aí entra exatamente o segundo ponto. No domínio de Cristo, mortos para viver. E é interessante notar que o verso 4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais
de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Lendo aqui como se fosse uma paráfrase, seria assim: ó, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de Jesus, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quando Jesus morre na cruz, nós somos desafiados a viver o domínio de Cristo e estarmos mortos para este mundo, para vivermos para Cristo. Mas nós ainda estamos vivos, né? Então, ainda vivos, apenas dávamos vazão às paixões pecaminosas, onde o fruto é a morte. Mas, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, pelo arrependimento e fé, conforme Marcos 1,15, morremos para o jugo dos códigos externos, que é a lei, pelo corpo de Cristo, como também para as antigas paixões. Então, em Cristo Jesus, aí nós vamos lembrar de Nicodemos, quando Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Então, somos desafiados, e aqui eu falo para você que talvez verá essa transmissão posteriormente, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tenho que entender que eu devo morrer para o jugo dos códigos externos, através de Cristo, e também das antigas paixões. E detalhe importante que eu destaco aqui: hoje, as questões são bem sutis. Então, guardar o sábado, roupas especiais para ver a Deus, né? E outras coisas mais que o homem coloca como meios de graça para nos aproximarmos de Deus. Então, não devemos desejar novamente códigos externos, que era o contexto que Paulo fala na igreja de Roma, como também dar lugar às antigas paixões da lista de Gálatas 5:24. Mas viver, conforme até o livro de Gálatas, capítulo 5, ressuscitados em Cristo, nós darmos frutos para Deus. E aí nós vamos lembrar frutos para Deus, lá de Mateus capítulo 5, 13 a 16, onde praticamente somos exortados a ter boas obras que glorifiquem ao nosso Deus Trino. Quais são essas boas obras? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, queridos irmãos que estão nos vendo ou verão essa transmissão, no domínio de Cristo, estamos mortos para viver. Estamos mortos para viver. E o que isso nos direciona? Que no domínio da graça de Cristo, dois serão os resultados: os frutos do Espírito e vida. Os frutos do Espírito e vida. Então, somos desafiados
há exatamente isso. Se eu desejar viver no domínio da lei, o que eu vou encontrar é a morte, porque a lei ela vai ressaltar os meus pecados. Mas, se eu escolho viver o domínio de Cristo, mortificando a minha carne para a glória dele, eu vou encontrar vida, não é? Eu vou encontrar vida e vida em abundância, não é? Então, essas são duas verdades importantes. E um terceiro ponto a se destacar é o verso 6. E o verso 6 nos remete à seguinte afirmação: vivos em Cristo, servindo a Deus pela obediência ao Espírito Santo. O que o verso 6 diz? Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E o detalhe, mas agora temos sido libertos da lei, por quê? Morremos para aquilo que estávamos retidos, para que servamos em novidade no Espírito. O que está acontecendo aqui? Em Cristo, fomos libertos do jugo da lei e do pecado, para servirmos ao nosso Deus Trino, na direção de seu Espírito Santo. Então, fomos libertos para servir. Um trocadilho aqui. A lei dizia: faça isso, isto e viverá. O Evangelho diz: você vive, então faça isso. Repito: faça isto e viverá. O Evangelho diz, ou a boa notícia diz: você vive, então faça isso. A motivação, ela mudou. Este é o fato. Então, servimos não pela obediência a um código externo, porém pela entrega do Espírito Santo de Deus que vive em nós. O que está acontecendo aqui? Algo muito interessante. Antigamente, eles tinham a pressão da lei externa sobre eles, né? E agora, na era da graça, somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para viver a lei de dentro para fora. Na antiga aliança era de fora para dentro. Na nova aliança é de dentro para fora. E aí é interessante também notar que o Senhor Jesus fala para a mulher ali no poço: se beberes da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão de vós. Uma referência à pedra que foi ferida e brotou água. Ali, aquela água significava o quê? Flui de nós, né? Porque ele não apenas flui, como ele também nos capacita, não é? Nos capacita a quê? A servirmos a Deus pela orientação do Espírito Santo de Deus, né? Portanto, sirvamos a Cristo, o Cristo ressuscitado, no poder do seu Espírito que permanece em nós. Então, esse é exatamente o nosso desafio nesta noite. E aí, qual é a palavra
para você, talvez, que ainda não teve a sua experiência com o Senhor Jesus. Normas externas de religiosidade não salvam o homem, apenas ressaltam sua natureza e atitudes pecaminosas. A justificação é somente pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E para nós cristãos, qual que é a palavra? Como servos de Deus, pela fé em Cristo, sirvamos em novidade de vida, obedecendo ao Espírito Santo, que nos lembra das Escrituras Sagradas. Se você deseja uma vida separada para o nosso Deus Trino, entenda que santificação na nova aliança é desejar o caráter de Cristo no modelo perfeito dele, na capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a palavra que eu tenho para você, que nos acompanha através dessas gravações. Então, escolha viver no domínio de Cristo e não no domínio da lei. Quero orar pela tua vida, para que o Senhor, que você possa ter o seu encontro com o Senhor Jesus. Leia lá Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus chegou em Cristo Jesus. Quero orar por você. Pai, a palavra foi ministrada. Que o teu Santo Espírito complete essa obra nesta vida, nesta noite, Senhor. E que essa pessoa, se ela ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, possa ser alcançada por essa mensagem poderosa. E quero orar, Pai Celeste, também por nós que já andamos com o Senhor Jesus. Senhor, que nós não venhamos cair no erro do legalismo religioso como meio de redenção, mas sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, buscando o caráter de Cristo e os frutos do Espírito. Oramos assim, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Davidson, a palavra é tua. Obrigado, meus irmãos, e possam compartilhar a live de hoje. Amém?